Pronto, temos aqui ó, uma placa do motor de indução. Motor de indução trifásico. Com base nos dados de placa de motor de indução, aqui mostrada, apresentados na figura acima, o valor do número de polos e do escorregamento em percentuais são respectivamente. Vamos discutir só um pouquinho algumas coisas aqui, não quero entrar em detalhes não, mas no fim das contas a gente pode ter uma visão boa em relação a algumas coisas aqui. Aqui se oferta uma potência em kW e uma potência em CV. O que é isso aqui? É a potência nominal na ponta do eixo. O motor tem, a gente sabe, um rotor que tem um eixo no qual a gente acopla a carga, né? Então, a potência na ponta do eixo, quando o motor é alimentado com tensão nominal e a carga nominal é posta, a potência na ponta do eixo é isso aqui. Na carga nominal ele vai ter essa potência e vai ter, obviamente, a velocidade nominal, que também está aqui descrito, ó, RPM. 1764 é a velocidade nominal em rotação por minuto, ou rotações por minuto. Beleza. Ah, professor, tem CV e tem HP. Se você fizer a conversão, você vai ver que dá o mesmo valor, apenas em duas unidades diferentes. Isso aqui é o modelo do fabricante. Aí deixa o fabricante escrever o código que ele quiser para o modelo. Aqui tem a categoria, e ele não botou a categoria do motor. Não foi pedido, vamos deixar para lá. Classe de isolamento, aqui ó, isolamento e isolação, né? Classe F. Aqui é regime de trabalho. Regime de trabalho tem a ver com a forma que ele vai atuar. Se ele pode partir com frequência, se ele não pode partir com frequência, se ele pode operar em regime permanente, essas coisas todas. Aqui tem referência à norma no qual ele foi feito, 7094, a norma da NBR, da ABNT-NBR, da ABNT, que é o órgão, NBR 7094 é a norma. Aqui diz a frequência que ele deve atuar, 60 Hz. Aqui ele fala do primário. Se ele fala primário e fala secundário, é porque no final das contas, e falando da ligação, esse motor é de rotor bobinado. Porque no primário ele fala que se você ligar em 380 volts, você vai ter uma corrente de 768,1 amperes. Acho que dá para aumentar, né? Estou falhando nisso aí. Quando você fizer a ligação em Y, ele não deu possibilidades aqui de você fazer outro tipo de ligação. Talvez não seja possível para esse motor. Tipicamente é possível ligar em Y e delta. Nesse caso aqui, ó, ele não colocou informação nenhuma. E a ligação do secundário, que no caso é o circuito do rotor, é em Y. Não deu os valores de corrente, nem nenhum outro valor, porque no fim das contas talvez não fosse relevante. E aqui eu estou na dúvida se seria A ou se seria V, né? No caso, V não tem muito sentido, porque no final das contas, quando é utilizado como motor, ele não é alimentado pelo circuito do rotor. O circuito do rotor, no máximo que você usa, é um reostato para você fazer a partida, quando o rotor é bobinado. Coisa que, inclusive, não é utilizada há muito tempo, porque o motor de rotor bobinado já não é utilizado como motor há muito tempo. A máquina de indução de rotor bobinado é muito utilizada como gerador de indução nas aplicações eólicas, no qual o rotor é alimentado por um inversor. Aí nesse caso teria todo o sentido do mundo ter a tensão do dito secundário, que é o circuito do rotor, porque nesse caso há alimentação de tensão pelo rotor na operação gerador de indução. Entendido isso, tem aqui outros dados mais. Fator de serviço 1,15, quer dizer que ele suporta 15% a mais do valor nominal de carga, portanto, o reflexo aqui na corrente de forma direta, né? Sem nenhum tipo de dano à sua vida útil, mas ele vai operar, obviamente, com a eficiência um pouco menor. Eficiência aqui que não foi dada, inclusive, ó. Tipicamente é comum que se dê também. Mas joia, não foi dado, tudo certo, porque no final das contas essa placa não tem a informação. Joia. Então ele suporta 15% a mais, mas vai ter uma diminuída na eficiência e provavelmente a diminuída também no fator de potência, que é dado aqui, ó, cosseno 0,91. Podia ter cosseno φ, é muito comum que tenha um cosseno φ ou que tenha FP para indicar o fator de potência. Aqui ele fala AMB e dá uma temperatura, 40 graus Celsius, ou seja, ele é feito para operar com esses valores nominais na temperatura de 40 graus Celsius e na altitude de 1000 metros. Note
que é essa temperatura ambiental, e aqui é uma temperatura outra que tem a ver com a operação dele em si, do próprio motor. Aqui é uma medição no motor. Olha só, se você decidir operar essa máquina numa região de maior altitude, ou seja, mais do que 1000 metros, mesmo a temperatura ambiente de 80 graus, é bem provável que os valores de corrente tenham que diminuir. Por que motivo? Quando você vai a uma altitude maior, a densidade do ar fica menor. Aí você tem mais dificuldade para resfriar o motor e certamente ele vai atingir temperaturas bem maiores do que 80 graus Celsius. Vai atingir certamente valores maiores do que isso com a carga nominal. Então, existe geralmente gráfico que se dá até do fabricante em relação à altitude e carga que ele suporta. 1000 metros a carga nominal, em compensação com a altitude maior, a carga tem que diminuir para o motor não sobreaquecer, e com altitude menor, em tese você pode colocar até um pouco mais. Se ele operar com valor com altitude maior e você quer a carga nominal, você vai ter que colocar uma ventilação forçada para garantir que o motor não suba muito de temperatura. Entendida a nossa discussão ampla sobre os dados de placa, vamos aqui resolver a questão, que é muito mais simples do que eu discuti, mas eu disse a você que não estou aqui para resolver questão. Não sou monitor de disciplina, não, sou professor. Com base nos dados da placa de um motor de indução, apresentados na figura acima, o número de polos e do escorregamento em percentuais são respectivamente. O que ele quer? Número de polos P, que não foi dado, mas tipicamente até é dado nas placas. Escorregamento S, em percentual, que tipicamente não é dado, mas eventualmente pode ter. Geralmente se dá só a velocidade nominal e a quantidade de polos. São que valores? Vamos dar uma olhada. Ó. A velocidade está aqui, ó, 1764. Aqui é necessário que você tenha fluência na hora de fazer o concurso, porque você não é mais um estudante mirim quando está fazendo o concurso. Já se formou, ou na pior condição, está se formando. Na pior não, melhor, porque quem está se formando tem essas coisas mais fortes na mente. Se a velocidade é 1764 e o motor de indução funciona com escorregamento, ou seja, com a velocidade do rotor um pouco menor do que a velocidade síncrona que há imediatamente acima disso é a velocidade de 1800. Então você sabe que a velocidade síncrona vai ser 1800 RPM, e você sabe que para 1800 RPM, a quantidade de polos é igual a 4. Ah, professor, eu não sei disso. Então, memorize, porque deveria ter memorizado já na faculdade. Na faculdade o quê? Na escola técnica. NS é 120 F, frequência elétrica, alimentação, sobre P. Quando você substituir aqui, ó, no caso brasileiro, né? 120 vezes 60 sobre a quantidade de polos igual a 4, você vai ver que, obviamente, esse valor aqui vai dar 1800 RPM. Essa equação aqui você não tem o direito de não saber, né? Isso aqui já perdeu o direito há muito tempo. 120F sobre P. Aí você tem que memorizar que com dois polos, a velocidade síncrona é 3600. Você tem que memorizar aqui com 6 polos, a velocidade síncrona é 1200 RPM. A partir de 8 fica por sua conta, porque no fim das contas você tem a expressão que você pode encontrar. Mas 2 polos, 4 polos e 6 polos tem que estar na mente. Então a gente já sabe que a quantidade de polos é igual a 4. Porque no fim das contas a velocidade síncrona é 1800. Então se é igual a 4, já tiro aqui essas opções. Ó. O escorregamento. Também bem fácil, né? NS é igual a... desculpe, escorregamento. S é igual a NS menos N sobre NS. O escorregamento que a gente quer, velocidade síncrona é 1800. Velocidade do rotor, 1764. Sobre a velocidade síncrona, que vale 1800. 1800 menos 1764 dá 36. Em vez de colocar 1800 aqui, eu vou colocar 18 vezes 10 ao quadrado. Aí eu posso cortar 36 por 18, que dá 2. E no fim das contas, isso aqui vai ser igual a
2 vezes, se está 10 ao quadrado embaixo, sobe 10 a menos 2. Ou você pode colocar, ou pode dizer que S vale 0,02. Ou de forma equivalente, em percentual, 2%. Então, escorregamento é, só botar aqui em rosa para seguir o padrão, 2%. E a resposta, nesse caso, vai ser igual ao item C, 4 polos e 2% de escorregamento.